E aí, pessoas que fugiram da China pela imigração como qualquer outra pessoa, tudo bem com vocês? Porque é essa história que esse cara aí conta, né? Ele era um professor de inglês aqui na China, há muito tempo atrás, e aí ele fez um vídeo, que eu tenho um react desse vídeo, ele dizendo que fugiu da China, e ele simplesmente passou pela imigração, né? A China estava atrás dele, mas ele conseguiu fugir. Mas vamos ver, né? Esse gringo falando groselha aí do BRICS. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. There's been a lot of talk recently about BRICS and the new BRICS dollar. The relevance of BRICS becomes more salient than ever. I've mentioned the BRICS alliance and how this alliance will change the US-led world order. BRICS is not going to take over. You've heard about it by now, but if you haven't, BRICS is the new big kid on the block. Esqueci da legenda. Pô, aí não dá, né? Pronto. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These nations are being touted as the new powerhouse collective. Think of the world like this. Developed countries like to hang out. They like to trade with each other. Maybe make a military alliance or two. É, porque eles roubam juntos, né? Eles invadem outros países juntos há décadas. But what about the poor or developing countries? What's the developing country club? Well, that's kind of how BRICS came about. It was pretty innocent in the beginning, a collective of nations that could take advantage of trade and investment with each other to boost development. There's nothing wrong with some developing countries coming together for some trade agreements. Na verdade tem, né? E uma das coisas que o Gaddafi, e aí não estou dizendo que ele é uma pessoa boa ou não, né? Mas uma das coisas que ele queria fazer era criar uma união africana, de países de todo mundo, a África se juntar e mandar os colonizadores embora e tentar ser um continente independente. E é um dos motivos do que mataram o Gaddafi. Right? Well, it's been spiraling out of control, because it's not just about a simple trade agreement anymore. Tá saindo do controle. Do controle de quem, né? Gringo safado. Do controle de quem? Judging by all the propaganda floating around that I've been seeing, it's kind of looking like a China-led global juggernaut that is vying for world domination. Now there's even... Não, cara. Eles não estão tentando a dominação mundial. O problema é que esse cara, se não me engano, é dos Estados Unidos. O problema é que vocês estão vendo que o país de vocês, e a Europa, né, tá indo pro saco e não tem nada que vocês possam fazer, cara. Nada. A não ser arrumar uma outra guerra. talks of the world shifting. Tá vendo que ele faz a mesma coisa que o Serpentes EA, né? Eles metem um terno, é a mesma coisa que o rock, a mesma estética, né? Como diz o Rodrigo Góes, aesthetics. É a mesma fita, né? O terninho para dar uma credibilidade e sai falando besteira. From the US dollar-led dominance to some sort of BRICS currency, or a BRICS buck, if you will. I mean, you've probably already seen the massive propaganda campaigns trying to tell you that the US dollar is dead and the yuan from China or some other BRICS currency will take over. I've been bombarded with it. I don't know about you. Anyway, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Now the idea is that these nations could all come together and challenge this evil hegemony of the US. É a hegemonia maligna dos Estados Unidos, né, cara? Leads this group called G7, or Group of Seven. And that's not a boy band. It's a group of countries which are Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the UK. Again, led Só os colonizadores safados. by the US, and they come together based on mutual values. I mean, Mutual values, valores mútuos, né? Como imperialismo e colonialismo. Supremacia branca. O Japão não, mas o Japão é um país fascista, né? Eles não têm a supremacia branca, eles têm a supremacia japonesa. these BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, they could all just get along with the G7 countries, right? But that would mean that they have to play by certain rules. Regras essas criadas por quem? Free and democratic values. So O cara coloca Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Itália, tudo num grupinho e fala: esses países estão defendendo a liberdade e a democracia. São literalmente os países que invadem outros. Brasil, Índia, China e África do Sul literalmente se libertaram desses colonizadores. Assim, num certo nível, né? Que o Brasil ainda é colônia dos Estados Unidos. Mas a África do Sul era colônia britânica até pouco tempo atrás. A China teve que se livrar de 300 colonizadores aí há uns 100 anos atrás. A Índia era colônia britânica até 47. Só a Rússia que não era. what is the truth? Well, if you're from a BRICS country, you're probably not going to like what I'm about to say. And É claro, né, cara? Gringo safado, a gente já sabe. if you're from a non-BRICS country, then you can probably rest a little bit easier knowing that your currency and economy isn't dead and about to be consumed by evil governments like the Russian or Chinese governments. Because guess what? BRICS is fake as hell. I'll make this really, really easy to understand. Let's look at the competition. Não é tão fake quanto os teus vídeos, né? Dizendo que fugiu da China. O cara contou a história que estava sendo perseguido pela polícia chinesa, pelo governo chinês,
Ele simplesmente cruzou a fronteira. A China, ao mesmo tempo, é o país que controla todos os passos, de acordo com ele e com o amiguinho dele, que controla tudo, todo mundo, o que as pessoas pensam. Mas, ao mesmo tempo, ele foi capaz de pegar o passaporte dele e sair pela imigração e cruzar para Hong Kong. E estava sendo perseguido pelo governo. The G7, the USA, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the UK, these countries are all pretty much friends. They're all aligned in much of their policy. They're all free democracies. Democracias livres, vamos lá. O Japão tem o mesmo país, o partido no governo há 70 anos. A Inglaterra é um reino, né? Tem um rei. Ah, não, porque tem lá o primeiro-ministro e tal. Quem que elege o primeiro-ministro? 0,2% da população. Tem uma Câmara de Lordes, literalmente Lordes, que não são eleitos por ninguém. Os Estados Unidos têm 2 partidos que, na verdade, é um só. Mas eles têm 2 porque eles são extravagantes. E aí a França, colonizador até hoje, né, colonizando países africanos através de economia. O Canadá simplesmente dizimou a população indígena deles até hoje e ficou por isso mesmo. Né? Tem lá algumas medidas reparativas e tal. E a Itália só não fez mais porque não conseguiu, porque era muito pequeno. Mas Mussolini, né, tem gente aí batendo palma para ele até hoje. E a Alemanha, né? A gente já sabe. They are open from a visa and travel perspective. These countries pretty much dominate global policy and the general power dynamic of the globe. And porque então se chama colonialismo e supremacia branca por um motivo, né? Can kind of sort out their differences because they're so similar in each other's goals. Não, so what about BRICS? Claro, não, os goals deles, os alvos, essa é colonização, né, cara? Let's break this down into 3 parts. Part 1 is leadership. For an alliance that goes beyond simple trade, you would assume that the member states... Ô, irmão, tá usando a foto do Temer, cara. O vídeo da semana passada, cara. Tá tão desatualizado que tá usando foto do Temer. Putz, que pariu. Of BRICS would have to get along. Do you think China and India get along? Bro, they're pretty much at war. China and India have one of the longest standing border conflicts. A China e a Índia estão em guerra. Eu não sabia, eu moro na China. Both China and India claim the Arunachal Pradesh region, and that has gotten so bad that they actually have to censor the outcomes of the very frequent attacks that happen. Ah, tem um monte de vídeo, rolou isso aí até aqui nas redes sociais chinesas. Não censuraram nada, cara, censuraram nada, porque é só porrada e pedra. Eles não podem ter armas lá nessa região, né? Existe um acordo entre a Índia e a China de que os soldados que patrulham ali não podem ter arma. Então, quando eles saem, é na mão mesmo, na mão e pedrada. There's spiked clubs, there's fist fights, there's salami slicing land grabs, there is racist propaganda against the 2 countries from each other. So in BRICS, if the 2 biggest member states hate each other this much, then how the hell is any sort of alliance gonna form? Dude, China... Tá rolando até hoje, cara. Relaxa. And India are not just economic rivals, they're enemies. Anyway, não, eles não China's... são, cara. A Índia e a China não são inimigos, tá? Não são inimigos. Para de criar essa maluquice na tua cabeça aí só porque tu é estadunidense e acha que todo mundo é teu inimigo. Na verdade é. Então, na verdade, essa parte é verdade. The leader in this whole situation, but a poor leader it is. China's economy dwarfs the other member states, which would completely skew the decision-making power dynamic in the group. China has proven that its geopolitical ambitions are aggressive and nefarious. O cara tá tirando na China e acertando os Estados Unidos. Porque vai me dizer que a Itália, no G7, tem como chegar, bater no peito e falar: Estados Unidos, isso aí tá errado. Tem sei lá quantos políticos na Europa já falando a gente tem que parar. Eu acho que o Macron, na verdade, falou uma parada assim mês passado, de que eles têm que parar de simplesmente baixar a cabeça para os Estados Unidos. Porque é o que acontece na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Eles seguem o que os Estados Unidos mandam. From threatening to take over Taiwan, to the militarization of the South China Sea, to the border conflict with India, China doesn't have friends. And guess what? They don't have friends for a reason. China não tem amigos. Nossa, cara. De novo, né? Atirou na China e acertou nos Estados Unidos. Is barely friends with the other BRICS nations. Now I want you to contrast this with the G7 countries. They're all pretty much best buddies. Nossa, a cara dos colonizadores safados, hein? Nossa senhora. A Meloni fascista, Trudeau é um Zé Ruela, o britânico lá com um monte de ideia fascista. É só isso aí, né? A Van der Leyen, que é da Comissão Europeia, que é de família belga, mas se não me engano ela nasceu na Alemanha, né? Só gente boa. E o Biden, que é os Estados Unidos, né? A gente já sabe os Estados Unidos. Speaking of friends, China isn't going to be able to align with the other nations. E tá vendo o argumento estúpido do cara. Ele fala, olha, a China não se dá com ninguém, a China não tem amigos. Mas vê essa foto aqui do G7 como eles são amigos. Mano, essas fotos são tudo montada, né? Simples assim. Que argumento é esse, cara? Até agora, 4 minutos e 40 de vídeo, não tem um argumento.
common policies. China, as you know, is pretty much just a manufacturing powerhouse. They don't do much else. While India, for example, has a very diverse economy with a growing services sector. Nossa, cara, que bicho. Além de tudo, ele é um negacionista da realidade. A China, há 2 anos já, produz mais patentes do que os Estados Unidos. E publica em revistas de alta qualidade, que agora eu não sei o termo correto para isso. O ano passado foi a primeira vez que eles passaram os Estados Unidos. A China desenvolve muita tecnologia. A China já não é mais um país só de manufatura há muito, muito tempo, cara. E aí vem de falar que a Índia tem economia diversificada, mano. A Índia está muito atrás da China, mas muito atrás. These two countries would never be able to come up with a cohesive or unified strategy when they want different things. Don't even mention China's human rights record, by the way, which poses a massive problem. Irmão, vamos sentar aqui, cara, vamos sentar. Estados Unidos está literalmente matando gente na Síria agora para roubar petróleo. Estados Unidos invadiu, sei lá, 50 países nos últimos 80 anos. Por conta das invasões dos Estados Unidos, mais de 35 milhões de pessoas se deslocaram do mundo, refugiados. Tiveram que fugir por conta das invasões dos Estados Unidos. E aí essas invasões também acompanham a OTAN, né? Que vem ali o Império Britânico junto, o Império não, né? O Reino Unido junto, e vem Canadá junto, e vem França junto. E aí você quer discutir direitos humanos com a Inglaterra, que estava rolando apartheid na África do Sul até nos anos 90, 80? E quer discutir direitos humanos com a Inglaterra, que matou mais de 100 milhões de indianos e, pelas contas do Vijay Prashad, roubou aí 34, 35 trilhões de dólares ou de libras? Dólares ou libras, que é pior ainda, né? E quer discutir direitos humanos? Um Japão que invadiu a Ásia inteira, tinha campo de conforto aí para... Nossa, isso quer discutir direitos humanos? Sério mesmo? You can't get people to follow you when you act like a slave driver. From the persecution of minorities to forced labor to having one of the worst freedoms of press and the worst freedom of speech ratings in the entire world, China is by no means a palatable leader. China operates secretly behind closed doors. And by the way, while we're at it, do you think the other member states of BRICS will be keen on China's intellectual property theft? Let's not beat around the bush here. China has... Ai, cara, 2023, cara, pelo amor de Deus, mano, vamos refrescar esses argumentos, cara, dizendo que a China rouba a propriedade intelectual. Quando as empresas vieram para cá, nos anos 80, principalmente nos anos 80, ali nos anos 90, né, com a abertura econômica, os políticos chineses que não são burros, ao contrário do que acontece na Índia, por exemplo, eles falaram assim, olha, gente, vocês querem montar a fábrica aqui, Sony, Mitsubishi... e Alstom, etc., beleza, vocês têm que compartilhar propriedade intelectual com a gente. E na época, que a China era um país extremamente pobre, na cabeça desses caras, tipo, beleza, eles nunca vão construir um trem-bala melhor que o nosso, nunca vão construir televisões melhores que a nossa, etc., né? Mas foi isso que aconteceu. A China pegou essas tecnologias, investiu pesado em educação, melhorou, e hoje é líder mundial em tecnologia 5G, em carro elétrico, em computação, em produção de eletrônicos. Não foi roubo, mano. Stolen trillions of dollars of intellectual property from other countries across the globe. In fact, much of China's economy and growth is based on theft and trade imbalances with other countries. How the hell is anyone going to trust a country that not only got its position in the world thanks to IP theft, but continues to do so today? They never stop. O cara bota notícia de revista como argumento, né? Cara, tu tá falando do G7, que o líder são os Estados Unidos, que deram um golpe na América Latina inteira. E como tu quer que esses países confiem nos Estados Unidos, cara? Golpes de Estado na América Latina inteira. E aí também tem a África, o Oriente Médio, como eu falei, eles estão literalmente na Síria agora. Eles invadiram o Iraque com uma desculpa esfarrapada de que tinha arma de destruição em massa. E aí o Colin Powell vai na ONU, lá com aquele potinho com pó branco. Olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma arma de destruição em massa que o Saddam Hussein está usando contra os curdos, que a gente tem que ir lá acabar com o Saddam Hussein. E era talco. Era mentira. 500 mil civis morreram no Iraque. 100 mil crianças morreram no Iraque. Isso quer falar de direitos humanos e confiar no G7? So how about the other candidates for leadership? Let's look at the remaining members here. Today's video is brought to you by Surfshark VPN. What is a VPN? Server, and voila,
when you're online. If you were going to join, or at least be threatened by the dominance of a new power, don't you think that the members of said power would actually be powerful? Don't you think that they would pose an economic threat? Well, Canadá e Itália, eles têm alguma ameaça econômica, cara? Tá de sacanagem. A Inglaterra também é outra que é só porque eles são muito bons em lavagem de dinheiro, porque a Inglaterra não produz nada. Ele vem falar que a China é só manufatura, mas o que a Inglaterra produz? Tirando o mercado financeiro. well, let's look. South Africa, the S in BRICS, cannot even keep the lights on. Nearly everyone in South Africa experiences load shedding daily, meaning that the power is out. I've been speaking to people in South Africa, and while it was normal for them to experience a couple hours a day before, like the lights go out for a couple hours a day, now it's around 12 hours per day. Assim, eu não sei se essa informação é verdade, mas de novo, a gente tem que lembrar que eles eram colônia britânica até pouco tempo atrás. Rolava um sistema de apartheid. Até 93, acho, né? Assim, até o fim dos anos 80, de certeza que tinha apartheid lá. E vocês acham o quê? Que recupera um país desse em 30 anos? Não é assim que funciona, cara. É porque o gringo, ele é muito burro. É difícil, né? Difícil. 12 hours a day with no electricity, no AC, no fridge, no restaurants. I mean, actually, when I think about it, how would you run a restaurant if you don't have power? A minha irmã mora na Califórnia e ano passado eles cortaram a energia da região que ela mora por 3 dias, porque é uma empresa privada que controla e eles não estavam tendo lucro. Aí simplesmente eles falaram, beleza, vão cortar a energia, acabou. Isso, as pessoas, restaurantes, tudo ficou sem energia. E vocês que se virem. The nation is crippled with rising crime and one of the highest unemployment rates in the entire world. This is a nation on the verge of failed state status. Por que será, né, cara? Colonização. De quem? Do teu G7. I honestly think they threw South Africa on the panel just so it wasn't called BRIC, because BRIC sounds too dumb. I mean, dumb as a brick, right? That's the phrase. Now they can call it BRICS. Dumb as brick. Burro que nem um gringo, na verdade. It still works. Anyway, maybe Russia can lead the way. Oh wait, they invaded Ukraine and their entire economy has tanked and they have to deal with being completely ostracized by the rest of the world. A economia da Rússia não tancou, tá? A economia, no caso que ele está dizendo tancou, de que foi pro saco, né? Não foi. Tem muitos números econômicos da Rússia, inclusive, que cresceram, principalmente o lucro deles com venda de gás e óleo, porque o preço foi lá em cima. E aí dizer que eles foram ostracizados pelo resto do mundo. Não, eles foram ostracizados por, sei lá, 10, 15 países, que são aí o G7, mais a Nova Zelândia e, sei lá, outros países europeus, que o resto do mundo tá cagando e andando nessa guerra, cara. É europeu se matando, como eles vêm fazendo há uns 1.500 anos. É só isso. Eu acho engraçado porque eles usam essa ideia de que o mundo livre, o Ocidente, né, tá condenando a invasão. Cara, o Ocidente, a gente tem que lembrar que a África inteira, a América Latina inteira, ninguém tá nem aí com essa guerra, cara. Ninguém tá nem aí pra essa porra. Russia is basically just the gas station of BRICS. I mean, I guess it's a gas station with nukes, but economic powerhouse, it is not. Their entire country, the biggest country in the world, I might add, has an economy smaller than Texas. The economy of Russia, again, the biggest country in the world, is smaller than New York State. Heck, Russia's economy is only half the size of California. The truth is, Russia is under massive sanctions and its economy is shrinking. Let's look at Brazil, the B. Brazil was on... 1/4 ou 1/3, agora não lembro exatamente o número, do mundo vive sob sanções dos Estados Unidos. E esse é um dos motivos do porquê Brasil e China, eles querem se livrar da dominação do dólar. Porque simplesmente se os Estados Unidos está de mau humor, eles vão lá e falam, olha, beleza, agora vocês não podem mais negociar, ou vocês vão ter esse tipo de sanção, etc, etc. E os Estados Unidos controlam o sistema SWIFT, que é o sistema de transação bancária internacional, que é o sistema de crédito. O SWIFT não é um sistema de crédito, né? Mas eles controlam também parte do sistema de crédito internacional. Então, a gente precisa ter uma outra forma de movimentar dinheiro que não dependa de gringo safado. Porque senão eles simplesmente sancionam quem eles quiserem, é isso aí. Agora vamos ver esse gringo nojento falar de Brasil. On a decent path economically before. A few years back, the Brazilian stock market was on fire. They reined in spending and inflation, and Brazil was actually able to bring interest rates down. So people decided that when they could no longer get 8% by investing their money in government bonds, that they should put the money in stocks. And great! É sempre essa ideia dos jovens dinâmicos, né? Não, o mercado tá bombando, as ações estão bombando, é isso aí, o país está indo bem. E não era isso, né? E ele tá falando óbvio da época que era o PT que estava no poder. Stock market went up, it looks like the state would be able to step back and maybe even unload some of those state-owned firms like in the 90s. All of a sudden they elect in Lula, who is... E é óbvio, né, que ele estava falando de privatização e aí ele acha que antes do Lula estava melhor.
basically a tankie who will undo much of this economic progress. And suddenly, Brazil is talking about a currency union with Argentina? I mean, O Argentina... Brasil teve os melhores indicadores econômicos com o Lula. E está começando a bombar de novo agora com 6 meses de governo. Mas eu não espero que esse gringo safado saiba disso, né? Porque ele mal sabe do país dele. Who, like clockwork, can't even get its spending in check and has massive inflation and may have to devalue. Instead, Parte do problema da Argentina é por causa do G7, FMI, né? Lula wants to drag Brazil back into this workers' paradise BDSM dungeon for more beatings? I mean, that's the other candidate, right? So pretty much in this whole thing, India is the only really... Como eu falei, ele não tem nada pra falar do Brasil porque ele é burro mesmo, né? Ele não sabe nada, Ele tá jogando um monte de informação aleatória que vem da bunda dele e é isso aí. healthy state, healthy economy that looks like it could actually bring... A Índia é um estado saudável. Existe um negócio na Índia chamado fascismo hindu. Existe uma perseguição contra muçulmanos gigante na China, com gente sendo morta todos os dias. Vocês vê a mídia internacional falando? Não, porque eles não são uigures, né? E porque a Índia, o MOD, de certa forma, é parceiraço dos Estados Unidos, porque é um bando de fascista. Mas ele vem dizer que a Índia é saudável? Economia saudável? Something to the table. But that brings up a very important point. Why does India need BRICS then? The truth is that it doesn't. India would be just fine continuing to liberalize and deregulate and grow the economy. Porque eles não têm a capacidade de manufatura e a qualidade que a China tem, cara. Eles dependem, o mundo inteiro depende da China, cara. Não tem bandeira nos Estados Unidos sem a China, não tem provavelmente bandeira... Esse teu microfone foi provavelmente feito na China. Has been doing really, really well and even started to question their long history with Russia. So it doesn't look like anyone's gonna align here. I mean, BRICS is not a union. All the BRICS countries here look like they don't even get along. But what about Ele tá criando, né, uma história na cabeça dele para fazer sentido, né? currency union? Let's talk about that. That's something I'm bombarded with all the time. Heck, let's even talk about these rumors that are being slung around about a BRICS buck or whatever they're going to call it. Imagine a competitor to the dollar, dethroning the dollar, taking it down a peg and making BRICS, the BRICS currency, the currency that people start using around the globe. Não, porque a ideia não é bem essa, né, cara? A ideia é simplesmente não depender mais de negociação dos Estados Unidos, como eu falei, para não ficar sujeito a sanções. É negociar, porque o que acontece hoje? Quando a pessoa faz um pagamento pelo sistema SWIFT, ou pelo sistema que os Estados Unidos controla, né? Quer dizer, o SWIFT, mas também pelas redes de crédito que os Estados Unidos controla, se a China se quer pagar alguma coisa na China, esse dinheiro sai em reais, é transferido para dólar e depois transferido para yuan. Então tem uma perda nesse processo e, como eu falei, os Estados Unidos podem bloquear isso, porque eles controlam o dólar, eles que controlam esse meio de campo. E aí o que o Lula, a China, a Rússia e vários outros países querem fazer? Acabou essa hegemonia do dólar. Acabou. A gente negocia direto. Para que a gente precisa transferir para dólar? Vai de real para yuan e é isso aí. So part 2 is dethroning the dollar, the BRICS currency union. Something I've seen around YouTube and articles and just media in general is that BRICS could start a currency union to replace the US dollar. Ele fala que viu isso, que ele está sendo bombardeado por isso. Ele mostrou 5 vídeos antes, 2 são do mesmo cara, esse cara que está ali no primeiro, né? E agora ele está mostrando os mesmos vídeos de novo. Cadê o bombardeado, cara? Tu mostrou 5 vídeos. Guess what? That's just not gonna happen. Why? And if it did, it wouldn't work. Like I said before, every single one of these countries wants something different. And not only that, they have different rules. China, with its strict capital controls, I mean, you can't get your money out of China. Try it. I dare you. I get you. Eu tô literalmente no processo para transferir dinheiro para o Brasil, cara. Deixa de ser mentiroso. Fora que tem várias outras formas de tirar dinheiro da China. Que bicho mentiroso, cara. Ou vai dizer que quando tu fugiu da China, tu não levou teu dinheiro? Emails pretty much every single day with people trying to ask me how they got their money out of China. I lived there for 10 years and let me just tell you something. I had a bear of a time getting it out. Anyway, é só mentira, só mentira. É só porque tu tinha algum esquema. Porque assim, esse cara, como ele veio para cá, ele sendo estadunidense, ele veio para cá provavelmente para dar aula, né? Ele e o outro cara lá, o Serpentier. E tem muita escola que eles simplesmente não dão visto de trabalho. Eles te arrumam outro visto, às vezes visto de negócio e tal, né? E aí é difícil realmente tirar o dinheiro da China porque está ilegal no país. Eu não estou dizendo que essa é a situação deles, né? Mas se ele estava com visto de trabalho, pagando imposto certinho, não tem erro. É só pegar contrato, folha de pagamento carimbada pela empresa, cópia do passaporte, cópia do visto e a declaração do imposto de renda impressa. Ir no banco e falar, eu quero transferir dinheiro para essa conta aqui no outro país. É o que eu literalmente estou fazendo hoje.
Então é só mentira, cara. Eu recebo um monte de e-mail de gente que não sabe. É porque as pessoas simplesmente... Muita gente não fala inglês, não fala chinês, ou não vai no banco perguntar. Porque foi o que eu fiz. Tinha um italiano que trabalhava comigo, e ele voltou para a Itália, e foi o que ele fez. Ele levou todo o dinheiro dele para a Itália. Ele tinha casa, tinha carro, vendeu tudo e simplesmente mandou o dinheiro para lá. Try it. I dare you. Russia's economy is shrinking due to sanctions, and while Brazil recently made its currency freely convertible, it actually might reverse because of the new leadership. Anyway, the idea is that the BRICS currency would be backed by gold. This has got everyone worried, or excited, I should say, because a lot of people have grown up not understanding how money works. And they hear that there's gonna be this new global currency and that it's backed by something real, like gold. Something that is more real than other currencies, I guess. Cara, porque assim, como eu falei, eu não espero que tu entenda qualquer coisa, nada de qualquer coisa, porque simplesmente é um gringo burro, né? Mas antigamente, dinheiro era lastreado em ouro. $1 equivalia a um certo peso de ouro, e aí o país tinha que ter lá uma quantidade de ouro que correspondia àquela quantidade de dólar, que é justamente para dizer que aquilo ali valia alguma coisa. Você estava trocando um pedaço de papel por algo que existia. E agora eu não me lembro quando, se foi nos anos 40, anos 50, que entrou a ideia da moeda fiduciária, que é simplesmente confiança. Basicamente é isso. É confiar. Acredita. Porque os Estados Unidos saem imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro. E foda-se, ele não existe. Se todo mundo que tiver dólar hoje quiser sacar esse dinheiro, ou todo mundo que tiver dinheiro em banco com dólar quiser sacar esse dinheiro, não existe dinheiro no mundo para cobrir. Não, simplesmente não existe, porque é tudo na base do crédito, é tudo na base da confiança e é só fé. Dinheiro de papel, dinheiro, moeda fiduciária, que chama de fiat, né? É só fé, porque não tem nada que lastreie esse dinheiro. Yes. By the way, I want to ask you a question. Gold has to be traded, right? It doesn't have inherent value until it's traded. It's not just stored in some vault accumulating value. It has Na verdade cara, porque os Estados Unidos fazem isso. A França tem a quarta maior reserva de ouro do mundo e não tem uma mina de ouro na França. Então, sim, se acumula ele até criar valor e aí depois, se precisar, se troca por alguma coisa. To be traded with a currency. Do you know which currency gold is traded in? I'll give you a hint. Actually, I'll just tell you the answer. It's the US dollar. Então, pois é isso que a gente quer acabar. And guess what? Most countries keep their gold in the New York Fed vault so that bars can be moved among pallets to make payments from one country to another. So let me get this straight. Não é todo mundo que guarda lá, né, cara? Não é todo mundo, porque eles não são burros. Eles não são burros. País inteligente não é burro de guardar as paradas nos Estados Unidos. BRICS is going to kill the US dollar by making a currency backed by gold, which is then traded almost completely in USD. Não, né, seu burro. Eles vão negociar esse dólar de outras formas. Ai, cara. And often even kept in the United States? An economics expert I Não, spoke né, cara? Porque é um gringo tapado. É um gringo tapado. To poses a great question. The question is, are they actually going to make a currency union or a new currency? É tão atrasado que ele tá lá, o Biruleibe. Biruleibe não é elegível. Já vai tarde, né? A papuda ali, espera. They can just choose to use. If they're proposing a true currency union, then all of those countries have to agree on a common monetary policy. That means the same interest rates for a brick buck. Otherwise, I'll arbitrage the interest rate difference. Borrow brick... Assim, e se eu não me engano, essa história de uma moeda do BRICS é só história, né? Não tem. O que existe na América Latina, na América do Sul, há muito tempo, é uma moeda comum, como é o euro, para a Europa, né? Que os Estados Unidos também é contra. Porque os Estados Unidos ele é contra qualquer dessas coisas. Porque se a Europa se junta, de verdade mesmo, é muito forte, né? E acaba com a hegemonia dos caras. E foi o que o Gaddafi tentou fazer na África. Criar uma União Europeia, uma União Africana. E se a gente for tentar fazer isso na América do Sul, os Estados Unidos vão dar golpe de novo, não vão aceitar. Bucks in a low brick interest rate country and then invest them in a high brick interest rate country, basically extracting money from the group. Then there's the mundane issues which would surely generate ego fights. I mean, who gets how much say on what monetary policy? Não, cara, porque tu só tá criando uma maluquice na tua cabeça. Ninguém realmente falou que o BRICS vai criar uma moeda de verdade, não é uma parada real. Where will the central bank be located? In some central location? How about Turkey? Maybe Gibraltar? Não, Gibraltar é colônia britânica, né? Lavagem de dinheiro. Liberland or Sealand? Or are they going to make this currency optional, like Starbucks points, but for honey or vodka or tea or oil? In that case, who cares? That's not going to replace the dollar, right? And if it's a currency union, how much foreign exchange... O
o Asimov na fundação, né? Ele fala sobre que quando o Asimov escreve a fundação, é muito baseado na queda do Império Romano, que ninguém viu chegar, né? Que foi caindo pelas bordas, até que um dia chegou em Roma. E na fundação ele fala justamente isso, né? Que o Império é como uma árvore gigantesca, que a gente vê toda aquela força daquele carvalho, né? Se não me engano ele usa o exemplo do carvalho, porque ele escreveu nos Estados Unidos. Mas por dentro está tudo corroído. E aí um dia desmorona. Esse aí é o que a gente está vendo nos Estados Unidos, é o que esse cara não consegue enxergar, né? Que ele, não, porque o G7, cara, a economia dos Estados Unidos está indo para a recessão, a economia europeia está em recessão, porque não tem mais tanta colônia, eles não têm mais de quem sugar. Trade could that replace? Well, let's go back to the BIS Triennial Survey. Wow, a brick buck would be involved in 10.7% of all foreign exchange trades. So they would only be 1/8 of the way to replacing the dollar, and still less liquid than the Great British Pound or the Japanese yen. Also, there's some serious cheap talk coming out from China. They've also proposed the gold-backed yuan oil trading. So if I make money from selling oil to China, I get yuan or RMB, which I can convert to gold in a Shanghai or Hong Kong bank. Great. I'm sure I can just fly that gold out whenever I want, once Pooh Bear approves sometime in 2042. So we have yuan backed by gold. Deve ser muito burro, né? Cara, eu tenho uma conta de banco em Hong Kong que eu uso inclusive para mandar dinheiro pro Brasil, né? Ou às vezes eu preciso pagar alguma coisa, ou eu tenho um cartão de lá também, quando eu viajo para fora, eu uso esse dinheiro que sai da conta de Hong Kong. Zero problema. Nunca tive problema nenhum. Eu só sou uma orelha seca. Imagina quem tem mais dinheiro. I can never actually get my hands on. And all that's left is just to have the shills who work for the Chinese government go film some gold in vaults and show how some random person happily is getting out their gold bars. Ah, cara, que bicho burro, cara. Nossa senhora, mano. Eu tô perdendo 75 pontos de QI. This is delusion. The dollar isn't dead, and brick bucks aren't going to be a thing. O mais triste, cara, é que esse cara tem quase 1 milhão de seguidores, cara, falando dessa montura de bosta em 20 minutos. Honestly, they might as well trade in actual bricks at this point, because it's not gonna work. And that leads me to part 3, the final part. So why are you hearing so much porque eu tenho que jantar. About bricks? I mean, I just talked an awful lot about how it's not a thing and how it's actually kind of fake. Hoje eu vou até fazer um morrito. Eu comprei as paradas ali, porque o Bolsonaro é inelegível, né? O Bolsonaro tá inelegível. Papudo ali, espera. Eu vou até fazer um morrito hoje, rapaz. Why do you keep hearing about it? Honestly, do you want my honest take? Não, cara, a gente não quer. You're hearing so much about the future dominance of BRICS because most of the BRICS countries are struggling. China is tearing at the seams with economic downturn. Massive swaths of companies are pulling out of investments and moving elsewhere, like Vietnam. Mentira. Massive, cara. Pelo amor de Deus, cara. China's economy is too reliant on state-owned enterprises, which is stifling innovation. China is experiencing... Sufocando inovação. De novo, né? A China é o país, por 2 anos seguintes, que mais emite patentes. Foi o ano passado a primeira vez que eles ultrapassaram os Estados Unidos em publicações de revistas de alta qualidade de ciência, cara. É uma negação da realidade, uma dissonância cognitiva que é difícil, cara. É difícil. Astronomical levels of debt. It's currently embroiled in a massive trade war with the USA, which China's economy heavily relies on. Mas e quem que é o maior dono de dólares no mundo hoje, né? Quem que é o maior dólar do mundo hoje? É a China. Então, os Estados Unidos também, eles têm 50 pés atrás com a China, por isso que o Blinken veio para cá para conversar e tentar, porque eles sabem que se a China quiser, a China quebra os Estados Unidos. Vai quebrar muita gente no processo junto, né? Mas dá para fazer. The housing market has partially collapsed, with juggernauts like property company Evergrande completely failing. Banks are not paying loans to people despite protests and then subsequent Nossa, isso aconteceu 2 vezes, cara. Nossa senhora, mano. O cara tem que usar a imagem do ano passado, né? Porque aconteceu 2 vezes essa fita, cara. Not to mention the public discontent that is fomenting just beneath. Isso, vamos usar exemplo de protesto de novembro do ano passado. The surface. White paper protests. Don't get me started on the fact that after Xi Jinping took the reins, China is basically North Korea with more money and influence. Russia is screwed. Não, né? Sanctions have crippled it, and the military death toll is far higher than when they were in Afghanistan, which, to be honest, helped destroy the Soviet Union. It looks like they're on the same trajectory. And India is trying to balancing supporting its historical ally, Russia, while at the same time, India is becoming increasingly capitalist and increasingly theocratically nationalist. And that's a route that is way more in line with the US than... Por que a teocracia nacionalista é alinhada com os Estados Unidos, né? Porque é fascismo.
Russia, both culturally and militarily. South Africa is screwed too. Completely rotten from the inside out with corruption, mas por quê, né? Colonialismo. power outages, unemployment. It actually looks like South Africa is on a path from which there is no return. Brazil is under new unpredictable leadership, counter to the... Imprevisível? Pô, mano, imprevisível era o Bolsonaro. O Lula a gente sabe pra onde é que vai. Agora que não é imprevisível. Tanto não é imprevisível que todos os países estão começando a investir. Todos não, né? Mas muitos países estão começando a investir de novo e começar a negociar com o Brasil em movimentos diplomáticos. Porque agora eles sabem que não tem um louco, um maluco, doente, fascista no poder. The things that made Brazil great in the first place. You see, BRICS nations, under the leadership of China, like to tout anti-America propaganda. The USA, or the West... A gente não precisa, né? Porque os próprios Estados Unidos, eles fazem o suficiente para todo mundo odiar eles. General is doomed. Look at society collapsing. Look at the economy imploding. Look at how desperate and dangerous life is for Americans. The future is... Ui, que dó. Ai, cara, esse cara, eu tenho certeza que esse cara é defensor daqueles movimentos de racismo contra brancos, de que está acontecendo um genocídio contra brancos. Certeza, cara. Nossa, como é a vida desesperada e perigosa para estadunidenses no futuro. Quem criou isso? Quem criou esse ódio, né? Quem criou? Como é que é aquela música? Olha, Ciro, são as consequências dos meus próprios atos. It's not with the USA, it's with us. China or Russia, but in fact, nothing has changed. Let me blow your mind for a second. Maluco, olha, tem que se esforçar muito, cara, porque o nível da tua burrice aí tá complicado. This is from a 1957 film about how Americans can spot propaganda. I want you to look at this and tell me if anything has changed. And today America cries peace, peace. To further the blessings of peace, to ensure peace, America today sends to every nation in her imperialist orbit the implements of peace, ammunition, rifles, bayonets, isso não é propaganda. hand grenades, machine guns, bombing planes, fighter planes, and As 3 maiores empresas de armamentos do mundo são dos Estados Unidos. Não é propaganda, isso é realidade. Tem uma piada, né, que tem um espião da KGB se encontra com um espião da CIA num bar, e aí o espião da CIA fala, né, nossa, porque eu sou muito fã, né, da propaganda da KGB e tal, não sei o quê. E aí o cara da KGB, pois é, eu também sou muito fã da propaganda dos Estados Unidos e tal. E o espião da CIA se levanta puto da mesa. Propaganda? Mas que propaganda? É isso aí. even atomic cannon. The gentlemen from America may call that peace, but I have another word for it. I call it war. I call it America's master plan to enslave the world. I don't think you need 3 guesses to know what this is all about. But let's listen a moment longer and see what's behind it. Peace is what the whole world yearns for. Os Estados Unidos têm 25, 27 mil funcionários só para trabalhar com PR, relações públicas no governo. 27 mil. Só para criar propaganda. Eles têm um negócio chamado Voice of America, que era uma rádio no começo e hoje tem internet e tal, que é só para falar propaganda para as Américas. A Rádio Free Europe, que é a mesma coisa para a Europa. A Radio Free Asia, que é aqui para a Ásia. Inclusive, é uma das maiores fontes das notícias sobre a Coreia do Norte. Aquelas maluquices de não pode sorrir, calça jeans e tal. Todos os Estados Unidos, dos anos 40, anos 50. Praise for, longs for. But on Wall Street, it is a word that spells ruin. I say let the American warmongers beware. The people want peace, and we are the voice of the people. That was the voice of the Kremlin, or rather, one of its voices. There are lots of them around the world, speaking in every language. I think you can see this all for what it is. It's propaganda. Cara, então. A gente está só, assim, desde os anos 50, é a realidade. O primeiro golpe da CIA foi em 56 no Irã e nunca mais parou. Tem 183 delegacias do FBI pelo mundo. Tem mais sei lá quantas da DEA, que é a Delegacia de Narcóticos, policial dos Estados Unidos pelo mundo inteiro. Então não é propaganda, cara. Está na internet de graça, mas como tu é o gringo safado, que foi criado no privilégio estadunidense de ser um gringo safado, para ti isso é um absurdo, porque tu cresceu num sistema que tu é o privilegiado, tu é o branco, tu é o cara que não, porque vocês estão querendo acabar com a minha vida, né? O genocídio branco.
Por isso não consegue ver. Now, go rest easy. Go outside. Enjoy your day. Put your phone down. Stop reading the news. Strike up a conversation with a neighbor. BRICS, under China's leadership, isn't gonna eat your lunch. Ah, não, o meu não vai mesmo, porque eu trabalho na China, né? Mas assim, cara, eu vou ter que fazer mais vídeo desses dois gringos burros. O outro é o sul-africano que teve que fugir da África do Sul pelo racismo contra os brancos, porque será, né, que não devia nem estar lá. E é esse cara aí, né? Obrigado pela diversão. É muito burrice junto, cara. Eu fiquei 37 vezes mais burro.